Olá, caros amigos e amigas internautas. Por favor, escute a gravação no qual eu falo sobre o meu problema médico da minha esquizofrenia moderada. Ouça esse áudio com atenção, por favor. Olá, eu gostaria de ressaltar sobre o problema da patologia, da minha patologia médica, do meu problema de esquizofrenia. Queria dizer a vocês, amigos e amigas internautas, que esse problema não é um problema baseado em loucuras e tudo mais, até porque no laudo mesmo psiquiátrico diz que o esquizofrênico ele tem os momentos dele de percepção, às vezes realmente eu me sinto que eu estou sendo perseguido, me sinto ameaçado. Isso é coisa da minha patologia médica, sim, claro. E outra coisa que eu afirmo a vocês é que isso não é um problema de ser agressivo. Aliás, do laudo psiquiátrico, eu confirmo até no que essa patologia fala, porque eu sou exatamente encaixado na patologia da esquizofrenia. Inclusive, porque falo, às vezes, em pensamento e começo a falar sozinho, comigo mesmo. E isso diversas vezes, inclusive minha ex-companheira, minha ex-esposa Maria, a minha ex-esposa Josiane, e as minhas outras amantes que eu tive, inclusive, isso era a mesma coisa. Inclusive eu falo também, costumo falar dormindo, e dou altos gritos dormindo. Bom, se eu pensar em tomar remédio controlado, eu vou ter um retardamento mental. Então, esse problema, ele não se trata com remédios controlados. Ele se trata com atividades normais, dentro dos limites das normalidades. E ele, inclusive, esse problema médico, o único fator mais grave dele, que eu vou dizer para você, amiga e amiga internauta, que está ouvindo essa programação, o que é mais grave desse problema médico seria o problema de esquecimento. Mas é um esquecimento prioritário. O que é esse esquecimento prioritário? Vamos dizer, eu esqueço de uma coisa agora. E daqui, por um exemplo, a um dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 2 meses, 1 ano, eu volto a me lembrar. Quer dizer, não tem um prazo certo para me lembrar daquela determinada ação, determinada situação naquele momento. Por contrário, também somos muito inteligentes, né? Eu considero-se muito inteligente, mas muito sistemático, realmente, com certas coisas, porque a gente quer resolver as nossas situações no momento em que a gente quer. Só que tem um porém. Eu consegui vencer isso desde o momento que eu me voltei à rede social, à internet, inclusive, e comecei a me desabafar com as pessoas, com o intuito de levar o conhecimento do que é o problema de esquizofrenia. Esquizofrênico não é louco, né? O esquizofrênico é inteligente, existem problemas de retardamento mental. Só que o retardamento mental, existem pessoas que nasceram com retardamento grave. Essas pessoas se consideram com mentalidade infantil. E o cidadão, inclusive, vai morrer com a mentalidade infantil. Isso é retardamento mental. Ou seja, o cara tem, um exemplo, 18, 19 anos, mas tem a mentalidade de um garotinho de 5 anos de idade.
Isso é um retardamento. No caso da esquizofrenia, a gente tem um regresso mental, que, na verdade, esse regresso é o problema do esquecimento, mas o esquecimento prioritário, que você não é tipo um Alzheimer, mas é parecido com o Alzheimer, né? Dá o Alzheimer e tudo mais, que é. Então, pessoal, como eu cito nessa gravação, é um esquecimento prioritário. Quer dizer, não tem uma semana, um dia ou 2 dias, ou um mês ou 2 meses, ou 1 ano, 2 anos, por um exemplo. Né? O problema da esquizofrenia, pelo que eu relato na gravação, seria o problema que os médicos relatam. Inclusive, falaram que não é agressivo. Realmente não sou agressivo de modo nenhum. E a questão do esquecimento prioritário, que gera esse problema da esquizofrenia. É um dos fatores que pode sim se agravar e é um dos problemas que tem melhoras, mas cura definitiva não. A situação tanto pode melhorar quanto até mesmo piorar. A situação da minha esquizofrenia, só lembrando, de situação moderada. E a lei, nesse caso, não permite a aposentadoria. Só em caso de invalidez, como o caso dela se tornar em estado grave, né? E eu não poder responder pelos meus atos, enfim, eu acho um absurdo, porque uma pessoa com uma patologia dessa de esquizofrenia, sendo ela leve ou moderada, poderia, então, como a gente se trata da reforma da Previdência aqui no Brasil, poderia, então, se retratar de uma forma eficaz nessa reforma da Previdência, para que todos os graus, sendo leve, moderado ou grave, darem direito às aposentadorias, porque é direito de um deficiente. Aliás, até eu ressalto nessa gravação, mais um pouquinho adiante, como eu vou passar a gravação para vocês que estão ouvindo a programação, que vocês vão ouvir que eu relato que é de direito até de um funcionário de uma empresa, quando causa problemas internos, serem demitidos por justa causa. Imagina, pessoal, um deficiente, ou tanto físico quanto mental, no meu caso, com essas dificuldades, né, que enfrenta através da patologia da esquizofrenia. Então, ressaltando que esquizofrenia não é loucura. Esquizofrenia é uma patologia de esquecimento prioritário, como eu lanço, então, na programação. Continue ouvindo o áudio. Falta de vitamina no cérebro. Né? Portanto, eu tenho esse esclarecimento, inclusive, eu venho, por meio dessa mensagem, aproveitar o recado nessa reforma da Previdência, para que seja, então, autorizado no projeto de lei da reforma da Previdência o direito dos esquizofrênicos, tanto leve, moderado, e também o seu direito à aposentadoria. Porque quando tem um recurso incompleto, como no meu caso, mas é agravante. A justiça brasileira tem que entender que é agravante. Então, solicita às autoridades as providências cabíveis, nesse meu caso, dos problemas mentais moderados. Porque a gente se cuida, todo dia. Pois é, pessoal, ressaltando, a gente se cuida, a gente se trata, a gente faz todo um tratamento em questão, e é uma coisa diária, né? Inclusive manter com a mente ocupada,
porque mente vazia não traz saúde e benefício a ninguém. Então, a gente mantendo nossas atividades nos padrões da normalidade, até evita o problema de esquecimento. E isso é bom, eu estar, inclusive, até em constante atividade, em constante trabalho e tudo mais, porque evita certos tipos de estresse. Se eu ficar muito em contato com as pessoas, de cada pessoa falar, por exemplo, uma determinada coisa, eu acabo me atrapalhando, porque eu tenho que resolver isso, aquilo outro, é como eu falo. Mais na frente da gravação, vocês vão ouvir, aonde eu digo que eu acabo dando prioridade àquilo que é mais recente do que àquilo que é mais antigo, que eu tenho que resolver com mais urgência. Você já pensou um funcionário que nem eu, na sua empresa, você que escuta a programação, que é dono de uma empresa, por exemplo, e você pede para me poder fazer centenas de coisas e eu esqueço a maioria das coisas que é para fazer, eu só me lembro de algumas coisas, é tipo assim. Então, se uma pessoa normal, com 90%, que ninguém é 100% normal, mas um funcionário 90% normal, quando ele faz uma besteira dentro de uma firma, de uma empresa, e ele é mandado embora por justa causa, pare comigo e pense. Ele é mandado por justa causa. O patrão, então, mandou esse funcionário embora por justa causa. Imagina no caso de um deficiente físico ou um deficiente, como acabo de ressaltar, mental, como no meu caso. Então, é uma deficiência que não é uma loucura. Não é esquizofrênico, não é um retardamento mental, né? E sim um regresso mental. Regresso esse que é um regresso progressivo. E eu chamo de regresso, então, prioritário. É o nome do regresso que eu chamo regresso prioritário. Continue a ouvir o áudio. Isso é uma coisa constante. Aliás, a gente fazendo as nossas atividades laborais, hoje eu sou microempreendedor individual, porque eu fui absolvido pela Justiça Federal encaminhado para o mercado de trabalho. Vocês sabem que no mercado de trabalho, até as pessoas que estão bem de saúde são mandadas embora, pessoal. Então, o que é isso que a Dilma fez? Que ela arrasou o Brasil, autorizando os deficientes físicos, mentais, que também é deficiência física, porque também está na parte física, a mente está na parte física, não sei por que essa diferença, mas tudo bem. Mas eu considero também como deficiência trabalhar, tanto os deficientes mentais como os deficientes físicos, a trabalhar no mercado de trabalho. Eu acho e tenho certeza que o povo brasileiro é totalmente contra, inclusive os patrões das grandes empresas, que têm aí seus clientes bons, 90% de saúde, saúde até para o vapor, e tem mandado seus funcionários embora por justa causa. Quebrou isso, prejudicou a empresa, olha, danificou aquilo, prejudicou a empresa, vai embora. Vai lá, vou te dar os seus direitos trabalhistas, não quero você mais trabalhando na empresa. Imagina, pessoal, um deficiente como eu, nessa parte da esquizofrenia, que traz o problema do esquecimento prioritário. Você imagina que situação constrangedora o meu caso. Ao meu ver, até inclusive, hoje estou falando com os internautas, estou me comunicando. Amanhã ou depois, o meu problema pode melhorar mais, vamos dizer, ou piorar mais. Então, não se há uma cura definitiva. A medicina, inclusive, está estudando cura para esse tipo de problema. Até porque não é um problema tão grave a ponto da pessoa não responder pelos seus atos. Mas, no mercado de trabalho, da função de trabalho, qualquer tipo de trabalho, é prejudicial, inclusive para o patrão daquela empresa.
Então, pessoal, é prejudicial. É prejudicial para o patrão daquela empresa colocar um funcionário que está dando problemas dentro da empresa. Seja ele o problema que for. Você imagina, no meu caso, como deficiente, moderado, com esse tipo de patologia, esquizofrenia e tudo mais, o governo federal, a Previdência Social, inclusive, como nós se tratamos, então, da reforma da Previdência agora no nosso país, então nós temos que dar a nossa, digamos, a prioridade. Prioridade, então, essa que tem que ser dada a nós, que somos cidadãos brasileiros. Então, nós temos que ter direitos. Direitos, nós que somos deficientes, tá certo? Fui absolvido pela Justiça Federal, encaminhando eu, como deficiente moderado, para o mercado de trabalho, apto para o mercado de trabalho, reconhecendo eles que a minha deficiência é complicado a ingressão no mercado de trabalho. Então, ora, se eles compreendem isso, por que não aposentar um cidadão que tem esquizofrenia? Única e exclusivamente porque com recurso indeferido. Ou seja, não tem definição. Foi indeferido, com recurso indeferido. Quer dizer, não tem uma definição por uma patologia de esquizofrenia. Aí colocaram em padrão moderado e, com isso, me excluíram do benefício de prestação continuada, do LOAS, na Justiça Federal. Tá certo. Eu falei, agora eu não vou me aposentar mais com um salário só. Agora eu vou começar a contribuir como pessoa física e como pessoa jurídica, para que lá na frente, 1 ano, 2 anos lá na frente, eu venha requerer uma situação de 2 salários. E em vista que eu, como microempresário, estou trabalhando, exercendo minha profissão, só que eu não estou suportando mais, porque é cansativo o trabalho, ocupa muito tempo, e eu acabo de em vez de resolver os meus problemas pessoais, porque, aliás, eu tenho a justiça, inclusive o juizado de menores aqui do estado de Alagoas, tem que entender que eu tenho 4 filhos para cuidar. E eu tenho que me dedicar o meu tempo a essas crianças, e não ao trabalho mais que eu ando fazendo. Porque eu estou me dedicando muito ao trabalho, tá certo que eu trabalho com vendas pela internet atualmente, uso esse meu CNPJ para esses tipos de trabalho, mas é com uma renda complementar, porque eu sou pensionista, recebo pensão alimentícia do meu pai, que ele está vivo, e mesmo eu sendo de maior, justamente por ser deficiente, com esse deficiência moderada, por causa da esquizofrenia, que causa o problema de esquecimento prioritário. Para você, amigo e amiga internauta, que está antenado e ligado na minha programação, você sabe que eu estou fazendo isso para minha autodefesa. Os comentários que os internautas têm passado à minha pessoa, e eu estou respondendo, então, o questionamento dos internautas sobre a respeito da minha deficiência. Vou dizer, Parrini, por que você tem direito? E eu estou aí respondendo o questionamento de todos os internautas. Então, você, amigo e amiga que ouve essa programação, continue ouvindo este áudio. Por exemplo, faça isso. Aí você pensa no negócio, daqui a pouco você está fazendo outra coisa. Totalmente diferente do que o seu patrão mandou. Presta atenção. Isso qualifica que você está com a esquizofrenia. Se você é desse tipo de pessoa, inclusive, você trabalha e o seu patrão está pedindo 1000 vezes, um exemplo, não é que seja 1000 vezes, várias vezes,
fazer isso, e vocês estão fazendo aquilo outro, ou deixando, por exemplo, ele dá uma lista de tarefas, aí você faz o que está na última lista, ao invés de começar pela primeira, você está com crise de esquizofrenia. E eu também tenho esse tipo de problema. Às vezes o pessoal passa tanta coisa para me resolver durante o dia, que eu resolvo aquilo que está próximo do horário de eu resolver, ao invés de tratar daquilo que eu estou atrasado para resolver com outra pessoa. E isso as pessoas têm que entender que é o meu tipo de problema. Só que eu venho me desculpar enquanto é isso. Às vezes eu estou falando, por exemplo, de um assunto e eu já começo a emendar um outro assunto diferente na gravação, que também faz parte do meu problema. Então, pessoal, que nem eu acabei de relatar, também tem esse problema. Eu peço desculpa a vocês, internautas, inclusive, sobre a minha situação, porque às vezes eu estou abordando um assunto na programação e, de repente, eu venho com outro assunto em questão. Só que, assim, ligando aos fatos, pessoal. Lembrando que é ligando aos fatos. Porém, certas pessoas não conseguem compreender o meu tipo de problema. Mas estou aqui pedindo desculpa e ressaltando para que vocês compreendam a situação e consigam entender as minhas explicações nos vídeos postados, nos vídeos gravados nas minhas redes sociais pela internet. Eu peço compreensão a todos os internautas. Continue ouvindo, por favor. Portanto, eu peço paciência para todos os internautas, mas que peço compreensão a todos para entender, de fato, o meu problema médico nesse momento. Aliás, eu contribuo como empresário e contribuo também como pessoa física à Previdência Social. Então, por ter mais de um ano de contribuinte, hoje, eu teria direito de entrar com recurso, sim, para poder me apresentar. Só que antes disso, de mais nada, eu preciso de uma autorização em que o meu pai ele paga a pensão alimentícia para a minha pessoa. Então, se eu decidi que ele fosse até a vara judicial do município de Valença, lá do estado do Rio de Janeiro, então, a cidade do município. Então, eu solicitei, né, portanto, que o meu pai, inclusive, fosse até ao juizado, né, de família do município de Valença, estado do Rio, a qual eu fui também candidato a vereador, e solicitei para que ele fosse até ao juizado, à vara de família, e ele voltasse, então, pela justiça, e não por vontade própria, mas ele, pela vontade e pela justiça, voltasse por meio judicial, a pagar a pensão alimentícia com esse resultado do laudo médico da Justiça Federal, a qual eles alegam que é dificultoso o meu problema médico para ingressar no mercado de trabalho, mas que eu não tenho direito, né, ao benefício do LOAS, né, da benefício de prestação continuada da Previdência Social, por devido ser o recurso incompleto, indeferido, incompleto, e, enfim. Aí eles, então, me ingressaram como deficiente moderado e encaminharam para o mercado de trabalho, me absolveram e não me deram direito, então, ao meu benefício de prestação continuada, até porque na época que eu entrei, isso, se eu recordo, foi em 2014, eu não tinha nenhuma contribuição com a Previdência Social. E lembrando que para mim ter o auxílio-doença, eu teria que, por lei, ter no mínimo um ano de contribuição. Como eu não tinha um ano de contribuição, eles não deram o auxílio-doença à minha pessoa. Absurdo, mas é a verdade que eu estou expondo aqui na internet. Para todos, amigos e amigas ouvintes. Continue o áudio aqui. De Valença, onde ele reside, para que ele fizesse no laudo judicial e ele paga pensão alimentícia até os dias atuais para a minha pessoa. Porque é muito difícil entrar no mercado de trabalho e creio eu que devido a muito estresse, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Devido a muito estresse, inclusive passado pela própria Igreja Universal do Reino de Deus,
em Belo Castilho, no estado do Rio, provocou esse tipo de problema. Aliás, também, para que vocês não sabem, quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu tive um problema, né, que a minha idade era abaixo da minha mentalidade, dos padrões da idade. Então, vamos dizer, eu teria 5 anos de idade e pensava como um adolescente de 15 anos. Então, eu já sabia o que era ter relação sexual, eu já sabia, inclusive a minha doutora, a doutora Maria Inês Narciso Ferreira, que reside no município, ou que residia, não sei, no município de Valença, aí no estado do Rio de Janeiro, mando a ela um forte abraço. Ela me cuidou do meu outro problema, e esse problema atual não foi psiquiátrico, e sim neurológico, quando eu era criança, e graças a Deus. Então, doutora, também a doutora Maria Inês Narciso Ferreira, que foi minha neurologista quando eu era criança, estava passando uma fase difícil, tive um problema neurológico que foi constatado, que a minha mentalidade estava acima da minha idade habitual. E isso gerou também muita polêmica, né, as pessoas comentavam e tudo mais, e gerou muito conflito na minha vida como criança. E outra coisa, sempre quem me acompanhou nesse caso foi a minha avó, mãe da minha mãe, a Miriam, e a Anabela, a minha mãe. Meu pai, nessa época, não assim defamando o nome de meu pai, mas ressaltando que o que as pessoas fazem aqui, plantam nessa terra, as pessoas colhem. Um pouco mais na frente, como hoje em dia, colheu o seu fruto. Aliás, ele deveria ter dado a atenção que a minha mãe precisava de ter. Bom, mas eu não estou aqui para entrar em problemas particulares de meu pai com minha mãe, e simplesmente para saber e citar o nome da doutora Maria Inês e agradecer a ela, que foi minha neurologista, que cuidou desse outro problema, que não é psiquiátrico, e sim neurológico, e foi um conflito, e isso acontece nas melhores famílias, e graças não aos remédios, mas sim ao tratamento, né, que ela cuidou de minha pessoa, hoje eu não tenho mais esse tipo de problema. Aliás, inclusive eu falo nesta gravação, e isto é a verdade, eu tinha 5 anos para 6 anos de idade, eu tinha mentalidade, por um exemplo, de um garoto de 12, de 14 anos ou 15 anos, por exemplo, como eu cito na gravação. Isso é verdade, porque é um problema que eu tive na minha pré-adolescência. Eu estava entrando na fase de adolescente e acabei dando muitos problemas para os meus pais devido a essa patologia da neurologia, desse problema que eu tive, da minha idade abaixo da minha mentalidade. Minha mentalidade estava bem acima dos padrões da minha idade habitual. Então, ressalvo novamente um abraço para a neurologista, a doutora Maria Inês Narciso Ferreira. Eu não sei se ela está viva ou não, se ela ainda mora no município de Valença, no estado do Rio de Janeiro, mas eu mando aqui neste vídeo um forte abraço, até para ela, para a filha dela, né, e para toda a família. Que Deus abençoe sempre a vida dela, em todo o trajeto dela, neste momento. Continue a gravação, a ouvir o áudio, por favor. Eu fui curada, aí realmente tive que tomar os remédios, né? Eu tomei vários tipos de medicação e fui curada. Eu tomei Tegretol, Acaframil, Tofranil, e uma série de outras medicações que são de origem neurológica. Mas esse foi um problema que eu
quando eu era adolescente. Bom, fico por aqui, me despeço a todos, pedindo desculpa, né, pelos comentários, às vezes que eu comento uma coisa, depois outra. E como vocês sabem, eu fui ex-candidato a pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, fui obreiro por 5 anos dessa cúpula mafiosa da Igreja Universal, que mexe com o psicológico das pessoas, inclusive que provocou esses danos, e através do meu grande estresse, antes de eu entrar em crise de esquizofrenia, que foi constatado pelo psiquiatra, o meu problema médico, eu mergulhei nas drogas. Mas antes disso, eu estava no tráfico, porque meu pai ficou muito doente e eu precisei de mais recursos financeiros, a mais. E acabou sendo isso. Bom, pessoal, relatando este áudio, nesta parte, eu entrei para o tráfico de drogas. Assim que eu saí, para quem não sabe, eu sou um ex-IBURD, um ex-candidato a pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, a cúpula realmente mafiosa, como eu digo neste áudio que foi gravado, só porque o áudio ele estava muito ruim, então eu não pude hospedar novamente na internet e tive que fazer uma outra gravação ao vivo, explicando aos internautas nesta gravação, para que vocês consigam compreender o áudio gravado e traduzindo, para que vocês entendam o motivo do meu desligamento da Igreja Universal. Aliás, eu não fui desligado, eu mesmo saí por conta própria, porque desligado é um pastor ou um obreiro que sai por indisciplina. No meu caso, eu saí por conta própria, não foi por nenhuma indisciplina que saí da Igreja Universal no Reino de Deus. Eu mesmo vi tanta coisa errada que eu mesmo tomei as atitudes devidas e me afastei por conta própria da Igreja Universal do Reino de Deus. Certo? E quanto a respeito da minha entrada no tráfico, eu fui expulso do tráfico porque eu comecei a usar drogas. E não pode ser, pela lei do tráfico, do crime organizado, da facção, seja ela qual a facção que for, você utilizar como fonte e começar a usar drogas ao invés de vender. Vou botar um exemplo aqui, que nem um vendedor de pizza. Ele vende pizza, tem uma pizzaria, por um exemplo. Aí vamos dizer que ele coma todas as pizzas da pizzaria. Como é que ele vai vender a pizza? Vamos dizer que seja um cara que tem uma barraca de cachorro-quente, que chamam aqui no Nordeste do Brasil de passaporte. Aí o cara vai lá, o camarada vai lá, come todo o passaporte. Ele vai vender o quê? Então é a mesma coisa. Não se confunda traficante com usuário de droga. É aí que está o problema de certas pessoas. E eu estou relatando nesse vídeo que traficante ele vive do dinheiro do tráfico. Ele não é bandido. Bandido é uma coisa e traficante é totalmente outra. Continue a ouvir o áudio, por favor. O uso do tráfico de drogas no Estado do Rio, por eu me viciar em vício de maconha. Então, eu mais consumia do que vendia. Então, eu fui expulso por justa causa, não tenho raiva, simplesmente os traficantes seguem um código de disciplina e eu não tenho chance, vamos dizer que eu queira, por exemplo, me sustentar através do tráfico de drogas. Eu não tenho como voltar, porque uma vez admitido, você não tem como voltar para o seu âmbito de trabalho. Então, você fosse um trabalho de carteira assinada. Você trabalhou naquela empresa, foi demitido por justa causa e não tem como reverter naquela empresa. Você pode trabalhar em outra firma.
Ou seja, pessoal, traduzindo para vocês essa outra parte da gravação, é igual uma empresa, pessoal. O tráfico de drogas é igual uma empresa. Uma vez você é demitido, você não tem como voltar àquela empresa. Você pode voltar para outra empresa, mas para aquela determinada empresa, você não tem como voltar. Então, por exemplo, não tenho raiva, né, dos traficantes, são parceiros meus, são grandes amigos de trabalho, só que, porém, eu não tenho como, vamos dizer que eu tenho aqui hoje, vamos dizer, né, por uma falta de um ente querido e tal, tem que me sustentar através do tráfico. Infelizmente, eu não tenho como, né, porque o tráfico de drogas, o código do crime, segue um código de honra. E esse código, uma vez você quebrando o protocolo, você simplesmente, a única advertência, você não pode voltar mais a ser o traficante, né? É diferente de um consumidor de drogas. Você pode ser um cidadão normal, até mesmo uma autoridade policial, ir lá na bocada, comprar sua droga para consumir. Só que para trabalhar no tráfico, uma vez você quebrando esse protocolo, sendo expulso por justa causa, porque foi por justa causa em relação à minha conduta, porque eu quebrei o protocolo, comecei a ser viciado em droga e fui expulso do tráfico de drogas. Mas não tenho raiva da minha facção e por razões mesmo do Ministério Público Federal e por razões da Justiça Federal, não posso citar a facção que eu estava ligado. Simplesmente é um desabafo, eu como Parrini, né, que hoje sou artista, apresento programas, estou me desabafando com vocês internautas que estão assistindo a esta programação. Mas considerando até, inclusive, o tráfico de drogas como um trabalho. Embora exista um projeto de lei da liberação da maconha, que é, inclusive, uma erva medicinal, que me curou, assim, de vários problemas que eu tive, inclusive esse retardamento mental, que hoje, graças ao uso da maconha, eu não tenho mais. O problema que aconteceu é o excesso de outras drogas misturado com a maconha que deu esse outro tipo de revertério, através do estresse, da depressão, que causado por essa cúpula maldita da Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, o Edir Macedo, o bispo Clodomir, o bispo Romualdo, tem que ser processados, porque causa problemas psicológicos, inclusive até nos membros da Igreja Universal. E eu passei 5 anos como obreiro da Igreja Universal e quase 1 ano, foram 6 meses como IBURD, como candidato a pastor auxiliar da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, ora, se a igreja ela trata para prejudicar o psicológico de uma pessoa, então ela tem que ser punida pelos seus atos judicialmente. Então, peço às autoridades da Justiça Federal em todo o Brasil para se manifestar nesse caso em específico desses maltratos psicológicos, exigindo aqui em vídeo e em gravação danos morais e danos materiais que a Igreja Universal causou à minha saúde. Eu tenho hoje esses problemas médicos devido à Igreja Universal do Reino de Deus ter causado problemas na minha saúde, por causa desse estresse passado, dessa depressão passado dentro da Igreja Universal. Então eu venho aqui fazer mais uma denúncia contra a Igreja Universal do Reino de Deus, como todas as outras, e outros internautas que estão fazendo também denúncias, que já foram bispos, como por exemplo o bispo Alfredo Paulo, que faz essa denúncia e relata as denúncias contra a cúpula da Igreja Universal. E eu também estou fazendo a minha parte, da minha denúncia
contra a Igreja Universal do Reino de Deus, essa igreja maldita, que tem causado problemas psicológicos, inclusive até nos membros da igreja, com a fogueira santa, pessoas que doaram casa, carro, seus bens materiais e hoje estão na miséria, na desgraça total. Então, venho aqui fazer o apelo para a Justiça Federal para que tome providências cabíveis a esse respeito. Continue o áudio aqui, a ouvir o áudio, por favor. Mas naquela empresa é a mesma coisa, o tráfico de drogas. Existe um código de honra, um código de conduta que os traficantes nós temos uma amizade com todos eles, graças a Deus, com todos os traficantes. Inclusive, são pessoas que protegem a comunidade, protegem o cidadão de bem. Tudo isso que estão dizendo na mídia está tudo errado, está tudo errado. Eu mesmo vivi nas comunidades, a minha família é de classe social elevada. Meu tio é chefe de governo do estado do Rio de Janeiro, Samuel Cacá, dando um abraço para ele também. Várias vezes ele me absolveu, inclusive, sobre as situações constrangedoras que a gente passa dentro do tráfico de drogas, pressão. Então, a gente passa pressões psicológicas em questão do tráfico de drogas também, e através dessas pressões que a mídia levanta, porque essa mídia comprada levanta contra os traficantes, contra a elite do tráfico, a maior parte de mortes, inclusive, dos próprios armas de policiais militares, porque eles vão à favela socar tiro lá para cima do morro e eles não avisam. Com isso morrem civis, inocentes, pais de família, mulheres gestantes, idosos, passando no meio da viela de uma favela. Pessoas humildes e às vezes pessoas trabalhadoras e morrem por causa das armas dos policiais. Os traficantes, eles não vão até a polícia para matar, para ir até o quartel, porque eles têm armamento pesado para ir até o quartel e destruir todo o quartel da Força Militar Estadual do Rio de Janeiro. Para você que não conhece o arsenal do crime, como eu conheço, e já tive lá dentro, inclusive com Fernandinho Beiramar e todos os outros comparsas do crime, sabendo muito bem que tudo aquilo, aquela ostentação, tudo, eles vivem no alto do morro. Isso não é mentira. Acontece que existem certas músicas de funk que falam que eles vão para a pista para fazer o assalto. Eles não vão para a pista para assaltar. Novamente, ressaltando a vocês que estão ouvindo a programação, que traficante não é bandido. E isso eu posso provar para você que nunca foi até a delegacia, numa penitenciária, tanto feminina como masculino, principalmente masculino, de homens, e você acompanhar de perto os bastidores de dentro de uma cela, você vai ver que eles não aceitam estrupador e nem bandido. Eles mandam matar os traficantes. Então, não ligue aos fatos. Bandido é bandido. Traficante é traficante. Tanto é que eles vivem do dinheiro do tráfico de drogas. Eles não precisam de roubar ninguém, de assaltar ninguém. Que isso fique bem esclarecido a todos os ouvintes nesse momento, mais uma vez, ressaltando, lembrando ao Ministério Público Federal que eu não estou aliciando ninguém para o tráfico de drogas, fazendo apologia, dizendo que eu estou apoiando o que os traficantes fazem, sabendo que por lei é ilegal. Simplesmente eu estou dando apoio como um trabalho, porque os jovens não estão tendo opções no mercado de trabalho e estão indo para o tráfico de drogas. É isso que eu gostaria de ressaltar nesta gravação. Mandando a todas as autoridades do nosso país, do Brasil, que
tome providências para colocar e ingressar esses jovens que estão, as meninas, na prostituição e nas drogas, porque através da prostituição vem a depressão. E para aliviar a depressão, elas usam drogas. Que tipo de drogas? Não sei responder. Qualquer tipo de droga para aliviar a sua depressão. Elas não são drogadas por opção, e simplesmente por depressão que a prostituição causa às garotas de programa. Aliás, a maioria das mulheres que vêm, inclusive, aqui na minha residência, que são usuárias de droga, são as minhas noieiras queridas, as minhas drogadas, abençoadas, queridas. Agora, aquelas que querem me roubar, ou aquelas que já me roubaram algum objeto dentro da minha casa, não voltam mais, porque não tem comigo 2 termos nem segunda chance. Mas as meninas de programa que vêm, me tratam com carinho, com dedicação e tudo mais, eu aceito sim, na minha casa. Aliás, eu tenho o maior prazer de abrir a casa para elas. Portanto, agora, estou ressaltando que eu estou noivo de uma linda garota chamada Ancha, na África do Sul. E o meu maior prazer é ir até lá e casar-se com ela. Porque em todo esse tempo, em 2 anos separado da ex-esposa, mãe dos meus filhos, aqui no estado de Alagoas, a Maria, ela nem sequer me procurou mais para dar a atenção que eu preciso como um pai de família, por um exemplo, e ela se preocupar em me procurar para saber como que tá os nossos filhos. E eu também fiquei preocupado, porque eu pensei que até os meninos estavam com ela. E ressaltando ao juizado de menores do estado de Alagoas, eu ia até entrar, antes mesmo de setembro, eu fiquei impressionado que eu ia entrar com recurso de guarda compartilhada. Mas pera lá, como vocês disseram que não existe lei para a guarda compartilhada com casal que são pais adotantes, pai e mãe adotante, eu fiquei impressionado. Agora, agradeço ao senador Cristóvão Buarque, que é o autor desse projeto de lei do apadrinhamento legal. Isso é uma maravilha, porque agora sim, pessoal, agora eu vou poder ter a guarda compartilhada e eles se tornarem padrinhos legais dos meus filhos. É a última opção que eles têm. Ao contrário, eu estou tentando me segurar, minha paciência já está ultrapassando os limites, porque eu não estou aguentando mais. Inclusive, eu pensei até pegar uma arma, matar esse casal que está com a guarda dos meus filhos, porque eu não entreguei a criança para eles, ressalto isso nessa gravação, e eu estou revoltado, Brasil. Inclusive com essa justiça que temos aqui no nosso país, aqui no Brasil, revoltados. Eu, inclusive, meus colegas de trabalho, todos que trabalham comigo, estão assustados com isso. Espera aí, então quer dizer que se não há manifestação nem da família da tua ex-esposa, que é a mãe de teus filhos, e nem da tua família, então as crianças são destituídas? Exatamente, povo brasileiro, que acontece na justiça aqui do nosso país, do Brasil. As crianças são adotadas. E aí não tem como ter a guarda compartilhada. Então eu fico como não poder responder pelos meus próprios filhos. Aí eu fico revoltado, que eu fui alugar essa casa nova que eu estou me residindo aqui no endereço, e eu não sabia que esse casal, sem vergonha, estava com a guarda dos meus filhos. Pensei até que eu não estava sendo chamado mais pelo juizado de menor, e a mãe das crianças estava com a guarda. Eu falei, pronto, agora então, legal, vou entrar com a guarda compartilhada. Minha ex-mulher, a mãe das crianças, está com a guarda dos filhos. Quando eu venho para alugar essa casa aqui, essa nova residência que eu estou, aqui no Climabom, aqui no bairro do Climabom, na cidade de Maceió, no estado de Alagoas,
E eu me deparo com uma situação constrangedora. Quando eu pergunto ao cidadão que deu meus filhos, ele diz, agora você perdeu que as crianças é minha. Naquela hora, pessoal, confesso a todos os internautas que a vontade era dar um murro na cara dele, quebrar os dentes da boca dele, acabar com ele, ou até mesmo matá-lo. Porque um pai de família mesmo, né, que tem os seus filhos, que é retirado do poder familiar, fica com ódio de uma situação como essa. Agora, eu disse que ele estava sendo um trouxa de tomar conta do filho dos outros, porque se esse caso viesse ser contrário, eu tivesse tomando conta, por um exemplo, de uma criança na minha casa, e o pai da criança, eu soubesse que aquele cara é pai, e aquela mulher mãe pedisse e me chamasse de trouxa por eu não devolver as crianças para eles, eu não queria saber nem da decisão do juizado de menor. Confesso nessa gravação. Eu ia mandar o juizado para o inferno e a decisão do juiz, porque não é o juiz que sustenta a boca daquelas crianças. Quem sustenta sou eu. Então eu ia fazer o papel, sim, de entregar para o pai e para a mãe que está me chamando na porta da minha casa de trouxa. Então foi o papel que eu tomei. Chamei o Wellington e a esposa dele de trouxa, sim. E eles são trouxa, querem me processar. Não tenho medo. Não tenho medo da Vossa Excelência, porque o senhor está abusando da sua autoridade do juizado de menores. Eu vou chamar, inclusive eu intimo nessa gravação a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas para tomar providências no meu caso, porque eu não suporto mais esse tipo de afronta contra um pai de família como eu. Eu estou sendo afrontado, povo brasileiro. Estou sendo afrontado por essa cúpula maldita, porque tudo isso foi planejado nos bastidores dentro da Igreja Universal. É um absurdo, porque quando a gente sai, eles querem fazer a nossa imagem, querem negligir a nossa moral, querem acabar com a nossa moral. E isso não é uma igreja. Não é uma igreja. Isso aí é uma empresa. Eles querem de tudo para que a gente faça tudo por eles, mas eles não querem fazer nada por nós. É lamentável, mas o senhor Edir Macedo, eu não tenho nada contra a sua pessoa, e sim contra as práticas erradas da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu intimo o senhor Edir Macedo para responder a meu questionamento pelo senhor ser o líder geral da Igreja Universal do Reino de Deus. Está na frente do trabalho. Somente por isso. E responder até, inclusive, me dar um ressarciamento em dinheiro, com danos morais e danos materiais que sofri aí dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Talvez o senhor não esteja sabendo do meu problema, mas o bispo Romualdo sabe da situação, pois quando ele estava como pastor regional, cuidando da região de Barra Mansa, do município de Barra Mansa, do interior do estado do Rio, no qual eu fui candidato a vereador do estado do Rio de Janeiro, e apoiei na campanha política, 4 anos antes, tinha apoiado Marcelo Crivella. Eu tinha apoiado ele como prefeito do Rio de Janeiro. E hoje, já na segunda, como eleito. Na primeira ele perdeu quando eu apoiei, mas na segunda ele ganhou como prefeito do Rio de Janeiro. Agora, ressalto a dizer, Marcelo Crivella, que dê a resposta da Vossa Senhoria, seu prefeito do Rio de Janeiro, que graças à mídia, graças ao meu discurso no palanque, apoiando a campanha política do senhor dentro do estado do Rio, lá na cidade de Valença, e o senhor não me fez nada. André Correia, Tininha Graciosa e tantos outros apoiando, então,
fazendo esse apelo no estado do Rio de Janeiro pelo senhor Marcelo Crivella, e o senhor não fazendo nada por nós que trabalhamos. Obrigado pela sua ingratidão com a minha pessoa. Eu venho aqui, é um desabafo, pessoal, inclusive, e eu tenho o direito, né, inclusive judicial, até de fazer minhas programações, como eu faço pela internet, e me desabafar, porque eu não aguento mais. Não aguento mais. Nosso canal, inclusive, é de entretenimento, a gente fala sobre diversos artistas, nós somos comentaristas, jornalistas, enfim, fazemos uma infinidade de coisas. Então, eu estou aqui para me desabafar, para me falar, me expressar a minha raiva dessa situação que está acontecendo na minha vida, o que aconteceu e o que está acontecendo atualmente na minha vida, é claro. Então, eu fico assim, chateado por ter trabalhado por bispo Marcelo Crivella, que é sobrinho, inclusive, para vocês que não sabem, ele é sobrinho do Edir Macedo, e ele nem sequer deu as respostas. Peço desculpa para meus familiares, porque tem a maioria que são da Igreja Universal ainda, infelizmente, mas saia disso, porque olha o que está causando a divisão na nossa família, o desentendimento na nossa família. Abre os teus pensamentos, porque isso não é uma coisa de Deus. Vocês venderem tudo, venderem bens, patrimônio, ainda quiseram pegar as minhas casas de aluguel que eu tenho da minha mãe, e quiseram vender até, mas Deus é maior. Eu não permiti, eu me acordei antes que seja tarde demais. Quiseram pegar todos os bens, botaram uma pessoa, um laranja, para tomar conta da vila, o Luciano, de Lima, Maceió. Luciano, vou lhe dizer uma coisa, devolva aquilo que você está devendo à minha mãe. Afinal de contas, o senhor foi administrador de casas de aluguel da minha mãe. Inclusive, ele, além de trabalhar com tráfico de drogas, ele, inclusive, pegava o dinheiro dos aluguéis das casas e nunca deu, no final de 3 em 3 meses, que era o combinado, o acordo, ele nunca deu para minha mãe o seu devido dívida. Então, Luciano, já mandei um recado na sua rede social, no Facebook, para que responda aí os meus questionamentos e o meu depoimento aí no seu Facebook aí, viu? Agora se tornou, acho que pastor, parece, de uma igreja evangélica. Como eu não estou aqui para falar de outras igrejas, e sim da igreja onde eu tive como candidato a pastor, que é a igreja maldita, a Universal, que trata muito mal os seus pastores auxiliares. E eu fui muito maltratado dentro da Igreja Universal, e abriu meus pensamentos graças ao bispo Alfredo Paulo, e eu venho agradecer ao ex-bispo Alfredo Paulo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que não foi só ele, principalmente através de Deus, do Senhor Jesus, ele abriu os meus olhos, e hoje meus olhos estão abertos para isso, porque nós não precisamos de vender propriedades, não precisamos de fazer nada para poder agradar, não a Deus, mas sim a Igreja Universal, e ostentar os pastores com carros de luxo, com vidas de luxo. E graças a esse depoimento também, abriu os meus olhos espirituais, inclusive, para outras determinadas coisas que estavam amarradas na minha vida. E você que está ouvindo essa programação, eu vou dizer uma palavra que está na Bíblia: entregue o seu caminho ao Senhor, porque Deus satisfará os desejos do teu coração. Então, está aqui o meu desabafo nesse vídeo que eu gravo, que eu não suporto mais, e solicito, então, a indenização por danos morais
e danos materiais que está sendo causado à minha pessoa, esse constrangimento que a Igreja Universal causou à minha imagem, danos morais, e solicito então à Justiça Federal também os danos materiais que a Igreja Universal causou na minha vida. Deus abençoe a todos, amigos e amigas ouvintes, a esta programação. E obrigado a todos. Forte abraço.